Então é aquele momento que você acorda, assim, se sentindo a Mulher Maravilha. Sabe aqueles dias que você olha no espelho e parece que tem até um brilho no teu olhar? Parece que tem alguma coisa diferente, assim, o cabelo fica bonito, a pele fica bonita, eu tô me sentindo maravilhosa, qualquer roupa fica boa, tô ótima, tô disposta, quero treinar, quero pegar peso, quero fazer várias coisas, quero comprar tal coisa. Então é um momento que a gente tá se sentindo super bem. E por que que isso acontece? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kênia Henriqueta, sou médica ginecologista endócrina e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que interessa muito várias mulheres e homens também. Homens, papel e caneta na mão, hoje de uma vez por todas a gente vai entender por que que a sua esposa, sua namorada, cada semana do mês se comporta de uma forma. A gente vai falar de ciclo menstrual. Vamos lá, então vamos começar do começo. Basicamente, a gente tem 3 fases do ciclo menstrual. E isso é muito importante que seja entendido que acontece com as mulheres que não usam nenhum tipo de método contraceptivo hormonal ou que não fazem nenhum tipo de reposição hormonal, pensando nas mulheres ali com mais de 40 anos que já estão tratando alguns sintomas da perimenopausa. Isso vale quase que 100% para as mulheres que têm o ciclo menstrual natural, ou seja, não tem nenhuma interferência, porque qualquer uso de hormônio pode acabar interferindo nessa ciclicidade do ciclo menstrual. Então vamos começar pela primeira fase, é a fase folicular. O nome dela é folicular. Ela começa no primeiro dia da menstruação. Então, a mulher menstruou, começa a fase folicular. Ela é a primeira fase do ciclo menstrual e é quando o teu corpo ele está recrutando novos folículos para que lá no meio do ciclo eles sejam ovulados. Um deles, né? O corpo escolhe um que responde mais ao estímulo hormonal para ser o folículo dominante e ali no meio do ciclo ele vai ser ovulado. Nessa fase a mulher está se sentindo super bem. É a fase onde o estradiol, um dos hormônios do ciclo menstrual, é produzido de forma mais grandiosa, assim, digamos, ele começa numa ascensão que te deixa super bem, né? Mais disposta, mais feliz, com mais força nos treinos, se sentindo mais bonita. Então é uma fase gostosa, né? Ali, tudo bem que nos dias que a mulher está menstruada fica um pouquinho difícil, eventualmente, dependendo de como é o período menstrual dela, mas na fase folicular, ali no início do ciclo, geralmente a gente está se sentindo super bem. Ela dura cerca de 10 a 12 dias, tá? E passando dessa fase folicular, entrando ali entre o 10º e o 17º dia, ou o 12º, 17º dia, a gente tem a fase ovulatória. A fase ovulatória é o auge. Então é aquele momento que você acorda assim, se sentindo a Mulher Maravilha. Sabe aqueles dias que você olha no espelho e parece que tem até um brilho no teu olhar? Parece que tem alguma coisa diferente, assim, o cabelo fica bonito, a pele fica bonita, eu tô me sentindo maravilhosa, qualquer roupa fica boa, tô ótima, tô disposta, quero treinar, quero pegar peso, quero fazer várias coisas, quero comprar tal coisa. Então é um momento que a gente está se sentindo super bem. E por que que isso acontece? Na fase ovulatória, é preciso que exista um pico de liberação de hormônio, e nesse caso aqui é o estradiol e o LH, que é um outro hormônio presente no nosso ciclo menstrual,
E esse pico hormonal deixa a gente assim, ó, uau! E é a fase também de maior produção de testosterona pelos nossos ovários. E por quê? O aumento da testosterona, esse aumento discreto da produção da testosterona na fase ovulatória, o nosso corpo, ele tem tá tudo planejado, entendeu? Ele quer que você tenha um aumento da sua libido. Qual que é o maior plano do nosso corpo? Qual que é a finalidade maior do ciclo menstrual? Fazer com que você engravide. Esse período todo de preparação está preparando o nosso corpo para que a gente engravide. Então, ali no meio do ciclo, que é quando você ovula, aumenta-se a produção de testosterona para aumentar a sua libido, para você ter mais vontade de ter relação sexual para engravidar. Então, isso acontece nesse período ovulatório, o aumento da libido, o aumento da disposição sexual, por conta também do aumento do pico da produção da testosterona. Passando essa fase ovulatória, caminhando para o final do ciclo menstrual, a gente passa para a terceira fase, digamos assim. É a fase pós-ovulatória, a fase em que a gente vai, digamos, desacelerando. O hormônio predominante nessa fase é a progesterona. Como eu falei anteriormente, o plano do nosso corpo é fazer com que a gente engravide, com que a gente venha a gestar. E a progesterona é o hormônio que prepara o nosso útero para receber um embriãozinho, né? Na fase ovulatória, o óvulo foi solto. Na fase pós-ovulatória, o nosso útero é preparado para que a gente receba esse embrião fecundado. Por isso, acontece uma preparação do tecido de dentro do nosso útero, ele fica ali mais receptivo. E como que a gente, em relação ao humor, reage a esse aumento da progesterona? A gente dá aquela desaceleradinha, tô mais quietinha, quero ficar mais sozinha, mais em casa, não tô tão disposta assim. Os treinos, né, geralmente são mais leves, não tem tanto aquele gás, né, que antes estava super presente. Para a questão sexual também, eventualmente tem uma certa baixa de libido e realmente a progesterona deixa a gente mais quietinha, assim, mais tranquila, digamos assim. Para o final dessa última fase, aí quando o corpo entende que, poxa vida, não foi esse mês, esse óvulo não foi fecundado, então ele fala, tudo bem, vamos partir para a próxima. E todos os hormônios, principalmente a progesterona, sofrem uma queda bem importante, assim, bem drástica, né? Que é o que vai dar o gatilho para os sintomas da TPM. O final da terceira fase do ciclo menstrual é a nossa TPM, né? Quando a gente tem uma privação hormonal bem importante e surgem os sintomas de TPM. Tem quem tenha mais sintomas, tem quem tenha menos sintomas, mas geralmente um cansaço, uma sensação do corpo mais pesado, uma labilidade emocional, não pode falar muito alto que a gente chora, ou fica muito irritada, não se reconhece no sentido da irritabilidade, uma coisa que não te tiraria do sério, nesse momento pode, né, ser um gatilho para briga, para, enfim, o pavio fica mais curto, é isso. Em relação à libido, também a libido fica mais baixa, tem pacientes que têm muito estufamento, muita dor abdominal, a fome aumenta. Eu sou uma pessoa que quando eu sei que a minha marmita não me sacia, quando eu sinto assim, putz, terminei numa boa, tô com fome. Pode saber, tô na TPM.
né? A fome aumenta, o desejo por alimentos mais palatáveis também aumenta. E por que que isso acontece? Como a gente está num momento de privação hormonal intenso, o corpo tenta buscar outras formas de sentir prazer. E o alimento mais palatável, o alimento com mais açúcar, é um alimento que entrou, bum, tem uma liberação de dopamina bem intensa. Então, né, mais uma vez o corpo espertinho do jeito que ele nos dá sinais, assim, ele sente vontade de alimento mais doce, mais palatável, que vai trazer aquele aquele prazer momentâneo ali. E acabando essa fase, vem a menstruação e começa tudo de novo. Então, é realmente um ciclo. Tem mulheres que sentem mais os sintomas, as mudanças, né, de comportamento no ciclo menstrual, tem mulheres que sentem menos. Uma coisa que é bem interessante, que algumas mulheres também relatam, é a mudança da secreção vaginal no período do ciclo menstrual. Cada período tem uma característica mais marcante da secreção vaginal. Ter secreção vaginal é normal, né? A não ser que a gente tenha algum sintoma aí associado. E isso muitas vezes incomoda algumas mulheres. Mas você comece a prestar atenção que a sua secreção vaginal, a sua lubrificação, ela muda nos períodos do ciclo. No início ali um pouco mais líquida, branquinha, né, sem cheiro, sem nenhum sintoma associado. No período ovulatório, a gente chama de clara de ovo, ela parece realmente uma clara de ovo, porque é uma melequinha, transparente, assim, uma lubrificação maior mesmo. E no final do ciclo, uma secreção um pouco mais pastosa, branca também, mas mais pastosa, assim, que justamente serve para proteger aquele útero que, se fosse depender do nosso corpo, estaria recebendo um embrião ali fecundado. Então é isso. Acho que a gente conseguiu discorrer bastante sobre os sintomas, os sinais que o corpo dá ali durante o ciclo menstrual natural. Eu quero que você comente aqui se você sente alguma dessas mudanças, se você percebe essas mudanças no seu corpo ou se tem alguma coisa errada. Putz, mas não é assim que eu me sinto em tal período. Ou se você tem muito sintoma na TPM, isso é uma coisa a se prestar atenção. Quando a TPM é muito sintomática, é interessante buscar ajuda para realmente fazer um tratamento, uma regulação ali dos seus hormônios. Isso pode ser um diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual. Encaminhe esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo, para quem você sabe que tem alguma curiosidade sobre isso. Curte ele aqui para que o YouTube entenda que ele vai beneficiar várias pessoas e entregue cada vez mais. E se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva e aproveite todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui sobre mulher, saúde da mulher, mentalidade, espiritualidade, enfim, vários temas super legais que eu tenho certeza que vão agregar muito para a sua vida, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.